o único propósito do ser humano é ser feliz. E eu li alguns outros livros também que falam sobre medo, etc. Então, assim, quais são as prisões que você está criando para si mesmo que não te permitem. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que quer evoluir na vida e pensa diferente. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje estou aqui com a Adriane Tsuno. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada aqui que tem uma história incrível para compartilhar com a gente, galera. Uma empresária. Guia turística e influencer. Bem-vinda, Calu! Obrigada, seja muito bem-vinda. Gente. Que prazer estar com Diretamente vocês. de Kyoto. Diretamente de Kyoto. Realmente, eu cheguei Otsukaresama agora. desu. Otsukaresama. Peguei Shinkansen, cheguei aqui na hora, marcada. Maravilha, maravilha. Sim, gente, muito feliz, né, pelo convite, por esse projeto tão legal, de poder mostrar, né, os empreendedores, as pessoas que estão movimentando a economia do Japão aqui, né, os brasileiros que estão trabalhando e realizando sonhos, isso é muito legal. Bacana, obrigado, porque a gente quer provar para os brasileiros que vivem aqui que eles podem viver de outras formas, que não é só se limitando à fábrica, né? Tem outras oportunidades. Sim, é assim, obviamente, acho que a gente tem que, né, agradecer as oportunidades que a gente tem. A fábrica, eu sei que é uma fonte de sustento para muita gente. Mas acho que não é nem sobre isso, assim, só sobre fábrica, mas é sobre o que te motiva a fazer, o que te faz feliz. Exatamente. Então, é engraçado que quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, escolhendo o curso que eu ia fazer na faculdade, eu queria muito fazer turismo, já naquela época. E minha mãe, assim, meus pais, né? Eu morava em Recife, era 2000. Você é de Recife? Na verdade, eu sou gaúcha. Mas eu cresci em Recife, morei 13 anos lá. Então, na época que eu estava fazendo o vestibular, eu estava em Recife. E aí, né, meus pais vendo, né, a situação, você trabalhar com turismo, não dá dinheiro. E aí eu acabei não escolhendo, né, essa carreira na época. Queriam que você fazia administração. Fui fazer relações internacionais, piorei. Porque exatamente era isso, eu queria ir pro mundo, né? Certo. Tipo, viajar, não sabia exatamente o que era, mas eu queria me relacionar com pessoas. Então, eu estudei relações internacionais, fiz pós, sempre estudei sobre negócios, empreendedorismo. Nossa, eu já fiz de um monte de coisa, dei voltas e voltas e voltas, mas agora eu tô muito realizada, muito feliz, porque é uma coisa que realmente eu faço por paixão, assim, né? O Ikigai, exatamente. É isso que eu ia falar, do Ikigai. Na hora que tu começou a falar, eu falei, o Ikigai. Hoje Sim. eu tô perdido aqui com vocês dois. Porque a gente encontra propósitos pra vida. Mas, assim, eu admiro demais o seu trabalho como guia turístico, porque você é imersa na cultura japonesa. Não é só uma guia que, vou levar você nos pontos turísticos do Japão. Você conta a história daquele local para os seus clientes, correto? Sim. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, aqui no Japão, até seguir, até estar trabalhando com o que eu faço hoje. Bom, eu vim para o Japão, né, 10 anos atrás, casada, fui para casar com um japonês tradicional, família tradicional japonesa, né, eu morei 10 anos em Fukuoka, sempre em Fukuoka. Adoro. Lá no sul. E amo também. Eu adoro Fukuoka. É lindo, né? A comida é boa, as pessoas são queridas. E eu não tinha convívio com brasileiros ou com estrangeiros tanto, só nas aulas de japonês que eu ia, de voluntários. Então, assim, eu era imersa, muito imersa, apenas com japoneses. Eu passava o dia todo com japoneses. Meu ex, a gente se conheceu na Argentina, então ele fala espanhol. E aí, meu ex-marido, né? Depois esse ano que eu separei, mas tudo bem. E aí,
E aí foi isso, foi vivendo muito imersa na cultura japonesa e sempre um pouco distante, né, da comunidade brasileira, mas sempre querendo me conectar, porque são as raízes da gente, né? E aí a gente teve um negócio, a gente trabalhava online, e aí depois eu fazia trabalho de professora, fazia vários outros trabalhos. E aí teve um momento que a gente entrou em crise, né, dos 7 anos do casamento, às vezes entra, gente. E aí meio que a gente brigou, e aí eu tentei, tipo assim, ficamos um ano afastados, e eu fui morar em outro lugar, e aí trabalhando, procurando outros trabalhos, e aí eu fui, que mais? Fui ser professora, tava procurando alguma fonte de renda, Kaigo, né, que uma galera faz também. E aí, aí eu pensei assim, eu falei, não, gente, procurando trabalho, assim, nos sites em japonês do Japão. E aí eu encontrei um senhor que falou, você não quer trabalhar de guia, de tenjoin? E eu falei, esse senhor tá falando sério? Porque, tipo assim, eu achava que o meu japonês era 0. E isso no auge do corona, sabe? Então, tipo assim, eu fiz o curso todo em japonês. Então, eu peguei todo como guiar grupos, quais são as regras, como conduzir. Você fez um curso específico aqui no Japão. Aqui no Japão. Olha, eu nem sabia que existia isso. É especializada. Fiz a prova, peguei o certificado. Caramba, tem prova? Tem prova. Aqui no Japão é tudo com Menkyo. Tirei o Menkyo e aí fui conduzir grupos de japoneses que iam para Kyushu e eu fazia tour com eles. Então eu passava o mês todo, a semana toda viajando. E eu ia, sei lá, para lugares diferentes. Em Fukuoka, estava sempre em Nagasaki, Kumamoto, fazia tour de 3 dias por Oita, né, o Monte Aço, e foi desenvolvendo. Então, eu adorava fazer. Olha só que interessante. Só que o pagamento não era tão legal. O pagamento não era interessante. O Faça-me Rir não te fazia rir. Não fez. E aí, como ainda estava, né, como é que eu falo, na fronteira fechada, eu comecei a procurar, porque eu precisava procurar sustento meu próprio e tal. E aí eu consegui trabalhar na Universidade de Kyushu, eu consegui uma vaga que eu também não sei como eu consigo, eu só vou, gente. Fiz lá um mensetsu, né, entrevista com os japoneses. Tem as regras, né, eu já tinha estudado sobre como fazer a entrevista aqui no Japão, e foi a primeira vez assim. Vamos lá, né? Então, tipo, tem a regra de quantas vezes abre na porta, o odig, cumprimentar, sentar, tá ali na frente aquela fila de japoneses, cada um, sabe, na sua posição, perguntando, eu respondendo tem toda uma cerimônia. Eu respondendo em japonês, em inglês, porque a vaga era para inglês e tal. E aí eu consegui a vaga. Tipo assim, eu fiz a entrevista e 1 hora eles me ligaram dizendo que eu tinha sido aprovada. Nossa, foi rápido assim? Foi. Não teve Era uma vaga? Era uma vaga. Quantas pessoas estavam concorrendo? Ai, tinha uns 5 japoneses, assim. E não teve nem aquele tempo para dar um suspense, falar, será que eu vou conseguir? Essa foi a resposta de emprego mais rápida que eu já vi. E foi para mim também. Mas desculpa, para que era o emprego, a proposta? Qual era a proposta? Tipo, para eu administrar o curso de estudantes internacionais da Universidade de Kyushu, que é a 5ª maior universidade do Japão, universidade pública, e dos estudantes internacionais. Então, caramba! Assim, eu fiquei, uau, tipo, nem acredito que eu consegui e tal, e aí eu consegui esse trabalho. E era muito interessante porque meus doryos, né, meus colegas de trabalho, todos japoneses. Então, era só japonês, assim, o dia todo, com as regras do Japão, que a gente sabe como é que é de trabalhar com eles. E eu fazia o meu melhor e todos só recebiam elogios. Eu ficava assim, gente, esse povo tá... O que tá acontecendo? Esse povo eu tô fazendo nada, tô nem trabalhando direito. O pessoal tá me elogiando. Mas eu acho legal assim. Eu também tive esse mesmo impacto quando eu comecei a trabalhar na barbearia japonesa. Que o trabalho que eu fazia lá, quando eu entrei, que pra mim era normal, eles falavam...
tá trabalhando demais. Tipo, o que o japonês leva quase 6 meses pra aprender, você já tá fazendo aqui em 1 semana, 2 semanas. Eu falo, mas isso aqui pra mim é normal. Eu não sei exatamente. Pra gente é outra mentalidade, é outra Sim, forma, né? A gente é mais proativo. Eu acho Exato. que é essa a questão. Então, e também, né? Eu não tinha, tipo, como é que eu falo? Os medos de perguntar, né? De conversar com né, o cachorro. Então, tudo eu conversava, resolvia tudo. Então, foi muito legal, assim, a experiência. E era na parte de relações internacionais. Sim. Eu fazia promoção do curso pelo mundo. Tinha viagens marcadas, sabe, para Indonésia e tudo mais. Então, eu tava no que eu tinha estudado. Eu tava ali linda. Desculpa, só antes de você prosseguir, é que eu tô curioso aqui pra saber, assim, quando que surgiu a sua curiosidade de vir pro Japão e quando que você começou a estudar o japonês, assim, especificadamente? Eu não tinha curiosidade nenhuma sobre o Japão. Não, até encontrar meu ex-marido, eu não tinha. Então foi depois que você conheceu ele, então. Foi. E eu comecei a estudar japonês quando eu cheguei aqui. Eu não sabia nem hiragana. Por sobrevivência. E eu estudei 2 anos, assim, tipo, muito. Sim. Eu trabalhava, né, no computador, fazendo sites, tudo em japonês. Olha. E ia lá aprendendo, entendendo, lendo, vendo todos os dias e estudando. Pegava o livro e ia lá, ficava repetindo. Aí, quando tinha tempo, ia para as aulas de voluntários, que aí eu praticava fala. Sim. E eu lembro que o mais engraçado foi em 8 meses, 6 meses, 8 meses, assim. Eu também participei da competição de speech contest, que me ajudou muito. Interessante, não conheço. Também não. Speech contest é aquelas competições de estrangeiros que tem que fazer apresentação em japonês, em idiomas. Então, tem uma sabia. competição. Nossa. Olha que bacana. Aí eu fiz e tirei 2º lugar. Ó. Então, com 6 meses de Japão, eu estudei e fiz a apresentação. E aí eu lembro que tava assim, o meu ex-marido e os japoneses conversando, e eu lá só ouvindo, né? Sempre ficava quieta, porque eu não entendia. E aí teve um dia que eu falei, não, o que vocês estão falando é errado, é isso. E eles olharam assim, tipo, você fala japonês? Como assim? Você melhorou, né? Tipo, foi do nada, assim, puf. E aí eu nunca parei, mas... Você estudou por conta, pelo que você me disse. Por conta. Mas eu também fiz o curso da Fukudai, da Universidade de Fukuoka, de 1 ano de História e Japonês. Aí eu também, 7 anos depois, eu fiz esse curso. Quando começou o coronavírus, foi trash, porque eu esperava ir para a universidade, sabe? Sim, Ter aquela vida, assim, que eu amo, né? Estudar, amo esse ambiente de universidade. E aí, quando eu fui para lá, já começou o coronavírus e foi tudo online. Aí foi meio... E o inglês você já dominava, porque você fez relações internacionais, né? Então, acredito eu que você já... Era algo que você já tinha estudado desde que estava no Brasil, ou não? Sim, eu aprendi inglês desde 11 anos de idade. Tá. Só que, assim, eu sempre tinha muita vergonha de falar inglês. Porque quando eu estudava nos cursinhos e naquela coisa, sempre riam da minha pronúncia. Eu tenho dificuldade de falar. Eu fiz fonoaudióloga durante a minha infância. Eu tenho dificuldade de falar alguns sons e tudo mais. E aí, riam da minha pronúncia ou do jeito que eu falava inglês. Então, eu tinha pânico de falar. Você acabou se bloqueando. Exatamente. Muitos brasileiros Não, têm porque esse- eu quando escutei o inglês pela primeira vez, acho que eu estava na 3ª série, né? E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu quero aprender a falar esse negócio. E aí foi dali que eu comecei. Eu lembro que eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, não sei se vocês conhecem Bonito. Na época, não era ainda um ponto tão conhecido que nem está hoje, que virou uma atração turística. E eu ia muito para Bonito quando eu era pequena. Eu lembro que tinha os gringos. E aí eles pedem carona, antigamente, né? Você tá de carro porque não tinha nem asfalto. E eu lembro que a minha mãe parava e falava, fala para eles entrar, para minha irmã mais velha. E aí minha irmã falava, eu não vou falar. Eu falava, let's go! Eu já metia a cabeça lá fora, porque eu queria falar inglês. Então foi uma coisa que eu sempre, sabe, é uma coisa que eu sempre admirei muito. Eu queria aprender a falar outra língua. Sim, sim.
Não, exatamente. Eu estudava, eu falava, mas assim, Acabou criando bloqueio. Eu tinha uns medos de falar, mas aí, tipo assim, mas eu sempre me colocava ali pra falar e pra... Você colocava a prova, né? Sempre. E foi isso, assim. Exatamente, eu achava que eu não tinha nível bom, mas eu sempre estava entre estrangeiros, né? Morando em Fukuoka e outras situações, então eu precisava falar inglês. E eu fui fazendo. Eu não achava que eu tinha nível suficiente de japonês, conseguia trabalho. Eu achava que eu não falava inglês, conseguia as coisas. Eu ia fazendo. E até hoje eu trabalho, realmente, muitos dos meus clientes são americanos, estrangeiros. E eu falo, todos eles, tipo assim, adoram. Teve um australiano, assim, que Te entendem. Não, mas eles falam, você fala perfeito, tipo assim... É muito bom estar contigo, você tem uma explicação, uma visão... Olha que legal. Simplificada, a gente consegue aproveitar Sim. e passear. Então, assim, 80%, 60% são clientes realmente estrangeiros e eles gostam bastante. Eu fico feliz, eu me vejo desenvolvendo. E quando que veio a tua ideia, Calu, de você realmente trabalhar com o turismo? Porque até então tu estava ali na universidade... Sim. Como é que surgiu? E eu estava na universidade, mas obviamente eu queria uns extras, então eu fazia. Porque foi na época do corona, certo? E aí acabou o corona. E aí começou a vir aquele, né, as pessoas procurar. E aí eu comecei, peguei uma pessoa que de última hora precisou vir pro Japão, e aí eu fiz guia com ela. Como é que eu falo? Montava roteiros. Minha ideia era só montar roteiros de viagem, porque se tem uma coisa que eu fiz nesse Japão é viajar, gente. Então, eu ia, tipo, tirando uns extras e fazendo. E aí, quando eu fui pra Coreia, como é que eu falo? Esse ano, em maio, no Golden Week... Então, eu fui pra Coreia e eu passei o melhor momento e o pior momento da minha vida, assim, mais ou menos. O melhor, porque realmente eu vi uma guia, eu passei os 2 primeiros dias com guia especializada, certificada. Eu falei, nossa, eu também tenho certificado. Aí eu olhei, e ela fazendo, sabe? E eu vi, tipo assim, a alegria dela e tudo mais. E eu conversando com o meu primo, que foi quem fez a viagem da Coreia e Japão, e aí eu fui com ele, e aí, tipo, eu olhei aquilo ali e falei, gente, eu faço, isso eu sei fazer. E eu faço, tipo, né, bem, e essa vida de não ter que ficar em escritório, gente. Eu já trabalhei com... Não é a minha personalidade. Então, exatamente, como faz mais de 3 anos que eu faço meditação, autoconhecimento e etc. de cursos e desenvolvimento, eu vi que o meu perfil não é. Eu estava, tipo, realizada porque eu consegui o trabalho de relações internacionais aqui no Japão, que é uma coisa excepcional, mas eu me sentia extremamente presa. Então não era exatamente o que eu queria. E eu vi isso, e aí o que aconteceu? Eu passei 3 dias em Seul, fui para Busan, sem programar nada, sem preparar nada, sem estudar nada, só fui. Ele meteu as caras. Achei que eu ia arrasar, eu achei que, Busan deve ser pequeno, que é isso. Gente, eu passei cada perrengue nesse lugar. Deu tudo errado. Gente, eu não quero nem falar. Aí eu entendi, não, gente, precisa ter um guia, alguém para te orientar ou para te preparar numa viagem, porque... Não, mas ela falando assim agora, cara, eu fico aqui, astrologia, né? Você sabe que existe linhas planetárias no mundo. Sim, Você já ouviu falar sobre a astrocartografia? Já. A astrocartografia, você tem linhas, então em Busan tu deve ter uma linha de Urano, cara, que só tem previsto. Não, você sabe? Sério. Fukuoka e Busan estão ali na mesma linha. Fukuoka é para trás para mim. E eu fui para Busan, foi tipo catastrófico. Não, deve ter uma quadratura, alguma coisa ali, não é possível. Mas aí eu entendi que, gente, não precisa ter alguém para orientar, porque eu passei uns perrengues desnecessários. Se eu tivesse alguém que tivesse preparado uma viagem para mim, me explicado, porque eu peguei um hotel que eu falei, Busan, pequeno, na minha cabeça. Antes de ir para a Coreia, eu achei, é um segundo Japão. Tô tranquila, domino. Fácil. Fácil. E aí eu cheguei lá em Busan, gente,
nada, tudo diferente. Eu achei que eu ia ficar num lugar, e assim, eu fiquei perto do aeroporto, que era 2 horas de transporte pro lugar, e tava chovendo, e meu voo cancelou, e eu cheguei no hotel, achei que o hotel, tipo, no Agoda, sabe, no site de Booking, tinha uma foto falsificada. Gente. Não era a foto do original do hotel, era um motel Mas que tu eu não cheguei. leu os reviews? Você não leu os comentários? Ai, não, eu leio, cara. Porque eu só fiz o Você só foi na book, hora. tipo assim, pá, sabe? Não preparei. E aí, gente do céu, que quanta coisa. E aí, tipo, eu sei que eu liguei pra minha terapeuta, eu chorava. Não, a única coisa boa desse dia foi essa pedra aqui que eu ganhei. As minhas histórias loucas. Eu conheci uns brasileiros na estação de Busan e fiquei enrolando com eles, porque tava chovendo muito, e conversando e ajudando lá eles. E aí uma das pessoas era terapeuta, trabalhava com produção de pedras em bijuterias. E isso aqui Que ela me legal. deu. Foi o que me protegeu no dia, eu acho, porque eu morri. E aí eu saí Aí eu chorei. Depois saí do hotel, falei, não, tem que comer, né? Eu sou taurina, então eu preciso comer. Não tem nada aqui, não tinha nada por perto. E aí eu peguei um ônibus, e aí no meio do coisa eu falei, não, acho que tem um mercado aqui, vou descer aqui pra ver o que é. Gente, o mercado todo sujo. O negócio todo... É sério, tudo Caramba. fechando. E eu assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui sozinha? Não tô entendendo nada. Não sei de nada. E eu tentando ser aventureira, mas por dentro assim, morrendo, sabe? E aí eu fui lá, jantei, as senhorinhas lá do restaurante não sabia falar um A de inglês. Lá normalmente eles falam inglês, né? Eles não falavam, porque era muito, tipo... Não, é porque você foi mais afastado ali. Saí totalmente da zona Mas eu acho que turística. mesmo em Seul, É eles pouco. não... É pouco. Não Sério? É pouco, eles não falam. Eu Eu já nunca fui fui, pra mas eu lá, lembro que eu eles tenho não que eles- falam. Porque eu lembro que pra mim, o maior perrengue pra mim foi comida na Coreia. Sim. Porque eles comem carne, é muita carne. E eu não como carne. Ah. Eu não achava nada sem carne. Tudo tinha uma carne no meio. E eu falava Tem. pro pessoal, vocês não tem nada sem carne? Aí o cara ficava me olhando. E eu falava, meat, né? No meat. Aí ele ficava, ele ia, ele voltava, trazia outro prato. Eu falava, não. Então, eu vi que eles não falam muito inglês ali. Não, exatamente. E Eu aí- acho que é igual ao Japão, né? É muito similar nessa porque o parte. japonês também não desenvolve. raros. Isso. E aí eu passei esses perrengues, e aí no restaurante que eu tava tentando explicar pra moça que eu tava morrendo de medo dela trazer aquele negócio super apimentado. Ai, o kimchi. Não, kimchi tudo bem. Qual que era? Não sei, Não, porque comida tem coreana qualquer apimentada. prato, assim, às vezes o negócio pega fogo. Eu tava nervosa, eu tava com o meu estômago, sabe, todo tenso. Eu não queria colocar uma pimenta pra doer. Então, eu falo no spice, no hot. Eu tentava falar tudo e ela ficava olhando assim. Gente. Não, eu parei, eu era a única estrangeira. Eu parei o restaurante. E aí veio uns coreanos que falavam inglês, me ajudaram. E depois outros falavam em japonês. E eles me levaram pro bairro onde tinha uns restaurantes, onde tava bonitinho, onde, sabe? Aí eu fiz amizade com os coreanos e tudo mais. Deu tudo certo no final. Mas aí quando você para ver os perrengues que você passa em viagem, é tipo, tem coisa que é desnecessária, que você pode evitar. E aí eu entendi, sabe, a minha função, a minha contribuição realmente faz diferença. Com certeza. E eu acho incrível isso aí, porque não é algo que eu pegar e eu falar, não, hoje eu vou tentar me tornar um guia turístico. Que nem eu morei em Tóquio mais de 5 anos. Às vezes vem alguns amigos meus pra cá, de Aichi, pô, Sandro, que lugar legal que tem. Porém, eu não sei indicar, porque eu não conheço ponto turístico. Então, se eu falar pra eles, eu conheço ali o Eno, não, tipo, falta. Porque eu particularmente, eu não visitei muito ponto turístico. Agora, pergunta de bar, balada. Ótimo, Aí é então outra preciso conversa. de umas dicas, porque tem clientes exatamente procurando isso. É. Mas exatamente, primeira coisa quando a gente pensa num turista, num cliente que está vindo visitar aqui o Japão, é traçar perfil. Então, cada pessoa que vem tem um perfil diferente. O Japão dá para fazer absolutamente tudo. O que você quer fazer, você consegue ter aqui.
Agora, exatamente por ter uma oferta tão gigante, as pessoas se perdem, não sabem nem para onde ir. Muita coisa. É muita opção. Muita coisa. Só que eu acredito muito no que você falou. Existe o perfil, né? Por exemplo, cada um tem um perfil. Tem pessoas que vão querer shopping, vão querer visitar cidades grandes. Já tem alguns que vai, sei lá, quero montanha, quero natureza, não quero ir para a cidade. Tem os otakus também, né? Tem, eu faço a tour lá de Kumamoto, né? A rota do One Piece. Levo para todas as, Que legal. as estátuas. Gente, eu nem sabia que tinha. Tem, Também não sabia. É sensacional. Eu vou contar rapidinho a história dessa rota. Porque em 2016 teve o grande terremoto de Kumamoto. Não sei se vocês lembram. Não. Não, ok. Não. Em 2016 eu tava no Brasil Não, ainda. eu tava aqui, mas eu não lembro. Teve um terremoto muito forte na ilha de Kyushu. Depois do de 2011, que foi de Fukushima, foi o segundo terremoto mais recente, mais forte. E lá, tipo assim, abriu literalmente uma cratera na terra da província de Kumamoto. Peraí, esse não foi o terremoto das usinas, não, né? Não, é Foi depois. depois. O das Depois? usinas foi 2011. Ah, não, então eu tava no Brasil, no Japão, sim. Mas eu não eu ouvi tava, falar. só que eu não lembro. É porque não atingiu aqui a região de Tóquio, mas eu morava em Fukuoka, foi assustador. Nossa. Então, assim, muita gente ficou desabrigada, sabe? O pessoal de Kumamoto até hoje, assim, tem gente que ainda está se recuperando desse terremoto. Certo. E aí abriu uma cratera na Terra. E aí, gente, o escritor, o criador do One Piece, ele é de Kumamoto. Ele é da província de Kumamoto, ele nasceu lá. Então, para homenagear e ajudar a província a se desenvolver, ele colocou as estátuas dos personagens no caminho das crateras. Então, a gente vai viajando por toda a província de Kumamoto, acompanhando aonde teve, sabe, os lugares. Então, a gente vê uma escola toda quebrada, assim. Caramba. É umas coisas Mas diferentes. você visitar esses lugares que já passaram, né, no caso, por terremotos, tsunamis, tem uma energia assim bem, não sei, acho que você sente, uma energia forte, né? Você não sei, porque eu já visitei o lugar onde teve o tsunami da Indonésia, da Tailândia, que foi e pegou a Indonésia. E eu lembro quando eu fui para lá, você vê as casas, você vê a água marcada nas casas e não sei, eu senti uma energia bem forte lá, assim. Realmente a gente vê a escola, por exemplo, que até hoje está lá só de registro mesmo, né? Mas está toda, né? Imaginam o quão chocante foi para as crianças. Acho que na primeira não tanto, porque foi à noite a primeira vez. Eu ainda lembro, eu estava jogando vôlei. Tava jogando vôlei na competição e aí teve o terremoto. Deu um corte tão grande ali que tremeu a terra. Exatamente, eu lembro. Então, eu acho que não tinha ninguém na escola, porque era à noite, o primeiro terremoto. Então, assim, e 2 dias depois teve outro ainda maior. Caramba. Foi bem, eu lembro, tipo assim, e a gente, uma das preocupações era onde era o epicentro, né? Porque a gente tem um vulcão de aço bem no meio da ilha. Então, mas voltando a essa história, então, assim, a energia, obviamente, é forte, mas eu sinto uma energia tão boa em Kumamoto, assim, de reconstrução. E as pessoas lá, eu adoro Kumamoto, eu não sei explicar, acho que até a energia do vulcão mesmo, que é aquela coisa de, sabe, de renovação, de pulsar, assim, e aqui no Japão, né, os vulcões, eles são uma deusa, né, que é a Sengen Kami. Então, assim, é maravilhoso você entender que incrível. essa energia também é energia feminina, assim, sabe, uma energia de mutação. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo bem dessa forma e são, assim, paisagens indescritíveis. Ah, não, Kumamoto é assim, eu já fui para Kumamoto, eu conheço muito o Japão também, só que muito a trabalho. Então eu vou, trabalho e tenho que voltar. Eu já fui para Kumamoto, só que eu fui a trabalho. Só que eu sei que tem lugares lindos, é natureza pura ali também. É natureza, é agricultura, é história. E de todos os lugares que tu já visitou aqui, qual, assim, é o teu preferido? É difícil. Porque toda vez Não sei, eu falo que o meu preferido, toda vez que eu vou, eu falo, gente, esse é meu preferido. E
Mas você não tem um lugar que tu sente uma, sei lá, que tu Monte pisa... Fuji. Especial. Sério? Monte Fuji. Sério? Fuji? O Fuji? Vocês não viram? Esse ano eu subi 3 vezes o Monte Fuji com Gente. excursão. Eu levei vários Não, brasileiros. eu ia perguntar pra ela, você faz excursão pro Monte Fuji? Ah. Porque eu vou falar, cara. Mas Não você é vai por qualquer qual um. trilha? Eu vou pela mais popular, A pela mais, Yoshida. a mais fácil, né? Não, porque às vezes que eu subi, eu fui pela pior. Eu fui pela A Gotemba. Gotemba. Só que eu não sabia que existia dificuldade. Eu fui pela mais perto. E existe. Eu fui 2 vezes já. E as 2 vezes por Gotemba. Tanto que eu falei, cara, eu nunca mais vou subir esse negócio. Porque pra mim não foi uma experiência agradável. Ah, não. Eu só subi pela Yoshida e eu subo com excursão. A gente dorme. Ela é mais curta também, né? Não sei se é porque a Gotemba é a mais longa. É, a Gotemba falam que é de 10, 12 horas, né? É a mais longa. A Yoshida, que é a mais popular, é 7 horas, mas assim, é muita gente. Mas eu sei, mas Gente. você vai descansando. A gente para naqueles huts, Você nunca subiu tem essa? Nunca fui, eu comida. não tive disposição ainda. É muito legal, é uma energia Não, que eu não é sei bom. descrever. É bom quando você tem um guia. Quando tem alguém que está te orientando. Que a primeira vez que eu fui foi igual você na Coreia, roubada. Fui de tênis. Totalmente Gotemba. totalmente Meu roubada. Deus. A cada 5 Tá vendo, passos eu tinha gente? que, tem que ter um guia. A segunda vez já fui preparada, fui mais orientada, então não foi tão ruim. Mas eu acho que realmente tem que ter um guia, né? Se você nunca fez, tem que ter uma pessoa ali te orientando. Exatamente. A primeira vez que eu subi o Monte Fuji, eu fui sozinha. Sozinha. Tipo assim, eu queria ir, e era tipo assim, 2021, eu acho, 2020. Assim, e aí eu chegava, eu conhecia as pessoas, falei, oi, é 2021. Oi, tudo bem? Você quer subir o Monte Fuji? Eu tava desesperada pra alguém subir o Monte Fuji comigo. E aí uma amiga falou, não, eu vou subir com você. Aí, só que eu só vou no final de agosto. Falei, tá bom. Esperei, final de agosto, alguma mensagem? Não chegou, né? E aí chegou setembro, até dia 10, né? Que é o período oficial. E aí eu falei, tá, preciso subir, vou sozinha. E aí eu liguei pra excursão e fui pedir excursão com os japoneses. Eu era a única estrangeira. E eu amei, foi espetacular. Aí tinha um guia. Aí você foi com guia. Aí eu fui com guia, aí eu dormi. E tinha comida, então, sabe? Todas as minhas inseguranças foram passando. Aí, esse ano, eu estava nesse processo de pós-Coreia, que eu falei, agora eu vou trabalhar com turismo. Decidi que era realmente isso que eu vou fazer. E foi uma escolha dolorida, porque era a escolha da carreira e a escolha do sonho. Então, eu estava realizada na profissão que eu estava. A segurança, você tinha A uma segurança. segurança. Só que, exatamente, eu estava em Fukuoka há 10 anos. Eu já tinha me separado. E era aquela coisa, eu já tinha conquistado aquilo. Daquilo dali eu não ia sair, não tinha como eu subir mais no meu trabalho. A minha professora, que trabalhava junto comigo, ela me dava muito apoio. Ela disse, se você quiser, dá para você fazer mestrado, dá para tu estudar, fazer e tal, tudo aqui eu vou te ajudar. Só que era aquele mundinho que eu ia ficar. E tinha um sonho. É esse que faz toda a diferença. E tinha um que sonho. diferencia o empreendedor. E tinha um sonho. E aí foi aquela coisa de tô com medo, respira. E aí eu fui. E aí então, assim, o Monte Fuji, as excursões começaram exatamente assim. Eu falei, eu acho que eu vou montar. Veio um cliente, eu montei os roteiros, organizei toda a viagem. E aí eu montei a excursão deles. E deu tudo certo, funcionou. Eu falei, cara, eu consigo montar dele, eu consigo montar outros. E comecei no Instagram de brincadeira e uns vídeos começou a viralizar. E aí o problema foi esse, que viralizou e chegou mais de 100 mensagens do dia pra noite. Papá, eu quero subir. Eu, gente, para aí. Eu não consigo responder. E aí foi uma loucura, consegui organizar. Mas o primeiro grupo foi apenas de 3 mulheres, a gente subiu. E aí depois eu organizei outros grupos. E eu subi no total de 3 vezes e foi sensacional. Assim. E é o teu lugar preferido? Eu acho que é. Porque se eu puder... hoje eu passei o Monte Fuji, né? No Shinkansen, tá lá. Ah, ele é lindo. Sabe?
com o céu limpinho, com aquele topo de gelo. Então, assim, é especial. Eu acho que a energia do Monte Fuji, depois também de eu saber da lenda, né, da deusa do Monte Fuji, de entender mais do shintoísmo e das lendas, assim, eu gosto muito dessa parte. Então, eu acho sensacional. Interessante, incrível, incrível. Tem que subir, Sandra. Vou contratar a Calu. Ano que vem vai ter excursões. Ano que vem vai ter excursões. Deixa eu me preparar mentalmente para o próximo verão. Que eu penso na subida já bate desânimo. Não, tem até um amigo meu que falou, não, Calu, vamos, a gente monta um grupo até de treinamento, a gente faz preparação pro pessoal subir. Eu falei, então aí tu faz a preparação, eu subo. Leva o pessoal. E realmente tipo assim, é muito legal, é uma experiência... É muito bonito ver várias pessoas realizando sonhos. Tem muita gente que não consegue subir, mas quando você está em grupo, que tem suporte, você se sente seguro, né? Realmente chega. Eu já ouvi casos, eu não sei se é verídico isso, mas já ouvi comentários de falar que teve pessoas que precisou do helicóptero e retirar a pessoa que ela... Em certo ponto ela não conseguiu subir mais. Esse ano teve um italiano que precisou, mas se você chegar nesse nível, gente... Porque fala que falta oxigênio. Você tem que pagar esse todo resgate. Isso aí é uma nota. Informação importante, pessoal. Vocês estão querendo subir o Monte Fuji. Leve oxigênio. Não, o oxigênio é a pior coisa que você pode levar. Mas você sabe que pra mim, quando eu fui a segunda vez, eu fui com meu filho. Ele tinha 9 anos na época. Eu falei, você vai passar um perrengue na tua vida, tu vai subir o Fuji comigo. Que maldade, porque ele só reclamava, ele só sabia reclamar da vida, porque minha vida eu sofro demais, você é muito... Eu falei, tá, então vamos passar um perrengue comigo. Levei ele por Gotemba. Só que eu comprei todos os equipamentos, e aí eu lembro que chegou uma parte ali que ele começou, minha cabeça tá doendo, minha cabeça dói. Eu falei, é falta de oxigênio. Aí eu dei a bombinha, não é que o negócio motivou ele, porque ele dava um... Aí... Eu falei, nossa, se eu soubesse, tinha dado lá no pé do Monte Fuji sem oxigênio para essa criança. Mas, por exemplo, como eu estudei um pouco de meditação, eu pratico mais de 3 anos de meditação, yoga, eu vou fazendo exercício de respiração com as pessoas. Então, elas vão, tipo assim... Porque a tendência de você claro. E aí eu fico assim, gente, respira. Vocês estão respirando direito? Eu ensino como respirar. Durante toda a caminhada, assim, dá 15, 20 minutos. Gente, vocês estão respirando? Não estou ouvindo vocês respirar. Olha que legal. Se não respirar, vai morrer. Aí a gente brinca. Vai ter que pagar o resgate do helicóptero. Vai ter que pagar. Não, teve uma cliente. Essa é melhor. Eu vou respirar. Exatamente. Porque é engraçado, a gente não percebe, mas a gente não tem consciência da respiração da gente. Isso muda totalmente a vida. E teve uma cliente que eu não consegui, né, fazer a reserva do Roche e da excursão dela. E ela foi por conta. E ela passou muito mal. E aí ela teve que pagar o cavalo. Não sei, para descer, você pode alugar um cavalo. Nossa, eu não sabia. 40 mil. Caramba! E é só para descer, né? Então, ela pagou o cavalo. E aí a gente brinca, olha o pocotó. É um cavalo, literalmente? Não é um nome para algum... Não, é um cavalo que tem uns mongóis lá, que eles alugam. Caramba, eu não sabia resgatam disso. Pessoas que não estão aguentando. Também não sabia. Não, eu nunca ouvi falar. Legal. Se o cavalo é 40 mil, imagina o helicóptero. Nossa, exatamente. E muito engraçado que ela veio do Brasil, né? O sonho era subir o Monte Fuji, etc., E aí ela pagou, e aí eu contei essa história para todo mundo, gente, quem não respirar, vem o pocotó, tanto que uma das danças, né, cada grupo eu fiz uma dança no topo do Monte Fuji, então uma das danças foi o pocotó, aí gente, chegamos. É muito legal. Então, assim, eu achei bacana e interessante sua história, porque você saiu, então, você era educadora na universidade, correto? Não, administradora. Administradora, desculpa. Isso. Então, você saiu ali da administração, que era e relações internacionais, sim, para seguir um sonho, mas você, assim, não tinha nada planejado ainda, foi algo que você foi começando aos poucos, você foi construindo isso, né? E quando você decidiu entrar, assim,
pro digital que você, depois que você falou que teve essas mensagens que vieram depois do seu vídeo, mas quando foi o momento que você falou, não, agora eu vou emergir no mercado digital? Quando que chegou esse momento para você? Eu sempre fiz, quando eu morava em Fukuoka, eu fazia algumas coisas de influencer. Eu fiz 2 anos de lives com o Japão aqui. Então, eu já fiz promoções também de propaganda por eles, etc. E aí eu, já tinha esse movimento. E exatamente as discussões do Monte Food, fui eu que criei, eu que vendi. Então, eu preciso ter visibilidade. O Instagram é muito importante. E outras marcas também começaram a procurar, do Brasil, daqui do Japão. Então, não tem como. Hoje, a internet, redes sociais, É tudo, né? É um dos maiores... É o maior mercado, né? A maior rua de lojas é o digital. Exato. Então, assim... participar da competição, eu me meto, né, gente? Participar da competição Top Model Influencer que eu fiz esse ano, assim, foi um challenge muito importante. Você participou da competição de influencers. Ah, certo. Então, assim, tem lá em Nagoya, né? Todos os anos eles têm esse evento. E aí, como eu tô em Kyoto, Nagoya tá ali perto, então eu falei, quer saber? Vou. Aí recebi, né, o convite e tal, acho que alguém me indicou, eu não sei muito bem como é que foi a história. E aí, eu só fui fazer a competição, não ganhei, então eu sempre fico no segundo lugar, mas tudo bem. Mas a Maju ganhou e ela é também super excelente, né, nessa parte de digital e influencer e tal. Então, mas foi excelente como experiência, como contatos, sabe? Como, para mim, também criar mais confiança e também trabalhar mais a minha imagem no Instagram e na comunidade do Brasil aqui no Japão. Sim. Isso é muito importante. E aí, nossa, foi excelente. Fiquei, né, em segundo lugar e foi muito divertido. Em segundo lugar? Fiquei. Parabéns. Mas já é uma conquista. Porque eu hoje, assim, hoje eu tô trabalhando, eu sempre, assim, trabalhei divulgando os meus vídeos do meu trabalho, mas nada como um influencer, assim, apenas divulgando o meu trabalho ali que eu faço como barbeiro. Porém, hoje, trabalhando no Tokyo Minds, eu tô tentando trabalhar, entender mais, compreender como funcionam as redes sociais, estou estudando. Então, comecei a entender como funciona realmente. Não é fácil. Não. É muito difícil. Não é fácil. E para vocês mesmo, assim, ter patrocinadores, né? Ter pessoas que apoiam, empresas que apoiam. Isso é muito importante, sabe? A gente... não é simples. Eu tenho pessoas que editam meus vídeos, a gente tem um trabalho junto, tem social media. Eu estou organizando mesmo tem uma equipe, mas não só para isso. Eu estou fazendo minha empresa, por isso que eu sou empresária mesmo. Então, estou organizando o site, fazendo várias coisas que são muito importantes para a gente se posicionar. Então, quando uma marca, quando uma empresa se interessa pela nossa vitrine, que é a nossa rede, né? Então a gente precisa ter consistência, ter imagem, ter valor a contribuir com aquilo. E é muito importante. Eu acho que é excelente o podcast de vocês. Eu realmente eu fico muito feliz quando você me mandou o convite, eu vi, sabe, toda a estrutura e a proposta. Eu achei super legal. Legal, bacana, fico contente. E tem muita oportunidade. Sim, eu fiquei... Quando eu vi que você via, assim, estava vindo para Tóquio, eu falei, eu já vou convidar a Calu, porque como a gente se conheceu naquela época de Clubhouse... Eu sou muito metida a fazer as coisas, Adriana. Gente, mas para você ver, né? Porque isso eu acho que faz toda a diferença também, porque ali no Clubhouse era uma sala que... iniciário de bate-papo, você poderia escolher vários temas, e a gente tava ali procurando, mesmo assim nas horas vagas, tava procurando estar entre pessoas que estavam empreendendo, estavam correndo atrás dos sonhos. Sim. Então isso prova que quando a gente quer evoluir, a gente, não importa a mídia, a gente vai procurar... Vai encontrar. O Clubhouse entrou com uma proposta sensacional, porque era um grupo muito interessante de empreendedores, pessoas que, sabe, queriam crescer, que queriam fazer contato, se conhecer.
Então, o Japão aqui, eu fiz live por causa do Clubhouse, eu fiz vários amigos através daquele momento. Só que o problema, gente, é que depois começou a entrar o pessoal da bagaceira do negócio. Lá no Clubhouse... Mudou da água pro vinho. Lá no Clubhouse eu criei a maior comunidade de brasileiros morando aqui no Japão. E a gente era focado exatamente nessa parte de empreendedorismo. E aí eu abri as salas, entravam japoneses querendo paquerar brasileiro. Nossa! Eram umas Não, coisas virou uma assim, bagunça. tipo, eu falei, não vou entrar, sabe? E eu abri exatamente, as pessoas começaram a ver isso, começaram a se afastar. E também, né, vamos falar a verdade, que eu não dormia mais, eu não tinha vida no Clubhouse, porque a gente começava uma sala, sei lá, 8 horas da noite e terminava às 6 horas da manhã. Caramba! Era, tipo, É bem nível assim hard. mesmo. E eu era dona da sala, eu não podia nem dizer, obrigada, gente, estou indo difícil, para né? dormir. Não tinha fim. Então, realmente... Mas é legal, eu acho que falta, talvez, alguma sim. coisa desse sentido para Foi que... com tudo essas experiências, essas vivências que eu tive a ideia da iniciativa desse projeto para trazer essas informações de pessoas assim que tá empreendendo, tá querendo construir algo aqui no Japão. Eu falei, não, o podcast é um meio que dá para levar essa informação direto para aquela galera que tá querendo procurar assim fazer algo diferente. E tem bastante brasileiros empreendendo aqui, tem muita muitos, gente... Tem muita gente. Conquistando um espaço importante aqui dentro do mercado do japonês. Tem muita oportunidade, muita possibilidade. Como é que eu falo? E é isso, assim, se você está fazendo o que você gosta e busca se especializar, estudar, contratar pessoas para trabalhar contigo, pessoas que sabem alguma coisa melhor do que você, sabe? Eu tenho consciência, assim, eu estudei muito de empreendedorismo, de administração. Eu sou a minha maior barreira, sabe? Se eu for querer, tipo... querer controlar tudo e fazer tudo, gente, eu começo a barreirar, eu começo a impedir que as coisas fluam. Então, eu preciso permitir contratar pessoas de confiança, você ter colaboradores, você ter uma estrutura para receber as pessoas, para você ter um serviço de qualidade. Sim. Que nem vocês, a gente está com um espaço incrível, então tem um aluguel, tem uma estrutura, tudo, né? Sim, isso é exato. muito legal. Isso é importante. Bacana. Legal. E deixa eu te perguntar, teus maiores clientes hoje em dia, eles vêm do Brasil diretamente? Não, é estrangeiro, né? Tu disse. É misturado. Mas é sempre de fora. Ainda mais agora que abriu as fronteiras. Então, eu tenho misturado. Eu quero fazer alguns projetos e excursões para aqui dentro do Japão para a comunidade brasileira. Que mora aqui. E, por exemplo, o Monte Food foi sensacional porque tinha gente que morava aqui e também tinha gente que vinha de fora. Então, foi super legal, sabe? Então, eu tenho vontade de fazer esses movimentos e também de espiritualidade também, uns retiros. Legal. Tem minha mestre de Reiki que vem para o Japão próximo ano, então a gente quer fazer um grupo para estudar um pouco de Reiki aqui no Japão. Que mais? Mas, assim, meus clientes, eles são realmente diversos. Eu tenho clientes de vários lugares do mundo, indianos, como é que eu falo? Australianos, europeus, mexicanos, recentemente, muitos Legal. mexicanos. Que mais? E também tem os brasileiros também, né? Que vêm para cá, que querem ter suporte. E isso é sensacional. E principalmente agora, né, que liberaram o visto para os brasileiros para entrarem no Japão, né? Então tá Sim. muito mais fácil. Acredito que vai aumentar o fluxo de brasileiros visitando aqui o Japão. Sim, vai aumentar. E realmente também tem muita gente agora querendo, né, investir nessa parte de trabalhar com isso, com o turismo aqui no Japão. Realmente, assim, é importante se preparar. Eu acho que todo mundo tem mercado, tem oportunidade para todo mundo, mas é importante se preparar, estudar um pouco, estudar a história, entender um pouco mais dos costumes, entender mais sobre o idioma também, falar mais o idioma, isso é importante. Então, como é que eu falo? Ser guia ou até mesmo host, né? Porque você trabalhar sem a licença, você é host, você é acompanhante de viagem. Certo. Então, assim, sabe, não é só sobre levar as pessoas no lugar. Tem todo
você tem que ter, entender o seu cliente, você precisa saber o que vai fazer com que o momento dele seja especial, que é isso que as pessoas levam, né? Isso é o mais importante. A pessoa paga você para ter um momento bom. Único. É para criar memórias, né? Exatamente. Então, e isso é que me deixa feliz, porque eu trabalho com o sonho das pessoas. É um Legal. trabalho muito gratificante. É. Imaginar que você Nossa. fez daquele momento especial para o seu cliente. Sim. Isso é demais. Isso é, e o Monte Food me trouxe muito isso, outras clientes que vieram também, que depois no final me agradeceram, e tem dias até mesmo um casal americano que veio, nossa, eu fiz essa competição lá de Nagoya, perdi o Shinkansen, tive que ir de night bus, cheguei em Kyoto, coloca aí 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 8 horas já tava para essa tour. E foram de 5, 6 horas de tour que eu fiz com esse casal americano, gay, maravilhosos. E aí, no final, assim, eles me elogiaram e me agradeceram tanto, porque a experiência deles tinha sido um pouco fora do comum, porque a gente entrou numas lojas de cerâmica, falou com a pessoa o artesão da cerâmica, sabe? Ele explicou, eles queriam saber, né, sobre o Kinzuki, que é aquela coisa de consertar a cerâmica com ouro e tal, e eu fui lá, reexpliquei e tal, a gente fez, então assim, levei para outros lugares também, e no final eles saíram muito satisfeitos e assim, me agradecendo bastante, e eu olhei assim para aquilo, gente, eu só fui no automático, porque nem energia para mim eu tinha, sabe, eu tava muito cansada, mas eu, sempre que é aquele momento que eu tô ali, eu tô em presença e eu tô fazendo de coração, por isso que é importante a gente valorizar o nosso tempo e fazer as coisas bem feitas, eu acho que é Bacana. muito esse caminho. E hoje, assim, nós estamos partindo aqui pro final hoje, infelizmente nosso tempo está um pouco apertado. Sim. Mas, assim, qual que é o futuro que você vê para sua empresa? Bom, vai ter o lançamento oficial dela dia 1º de janeiro de 2024. Então tem assim novidades por aí. Então, bom, eu tô só começando. Tem muitas coisas legais, muitas oportunidades. Acho que desde que eu escolhi, sabe, viver a minha vida, de prosperar, de, sabe, entender os momentos, eu busco muito contribuir, eu busco muito estar viva. Então, tudo que me faz bem, que eu olho assim, gente, isso aqui é demais, vamos lá fazer. É isso que eu tô fazendo, sabe? E eu sinto muito feliz, porque além de proporcionar alegria para os, como é que eu falo, para os clientes, para as pessoas que eu presto serviço, também tem uma galera que eu, sabe, que está trabalhando comigo, que eu falo, gente, que sensacional, que pessoa genial, desenvolvendo, organizando, brincando de montar minha empresa, porque não é tipo assim, é aquela energia, sabe, da criança ali explorando, sim. que a gente vai perdendo durante a vida. Eu acho que o empreendedor é uma pessoa que sonha, né, ou que tá ali movendo, ela tem muito aquele sentimento de infância, assim, da criança ali se descobrindo, explorando. Entendo completamente. É explorar a si própria, explorar, sabe, as possibilidades. Sim. E eu sou uma pessoa muito mental, né, eu tenho umas ideias, assim, infinitas. Então, eu tento acalmar e organizar para que essas ideias se realizem. E é esse processo mesmo, de acalmar um pouco a mente. Bacana. E para você, assim, para uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem te segue também, inclusive, porque você deixou, como eu falei, você é uma pessoa que eu admiro pela sua perseverança, pela sua espiritualidade. Então, assim, você deixou sua carreira para seguir um sonho. E acredito que tenha muitas pessoas também que estejam na mesma situação, às vezes não tem coragem, falta alguma coisa ali. Que conselho você poderia deixar assim para eles? Ai, gente, olha, uma das coisas que mudou muito a minha vida foi quando eu estudei uma passagem de Osho, né, dessa parte budista e hinduísta, que ele fala sobre auto-amor e observar-se.
Gente, o caminho tá dentro da gente. Até esqueci o nome da fala em japonês, que tem um lugar de lavar as mãos lá no templo, onde que é o jardim. Como é que eu falo? A guia chata, né? Que começa a contar os detalhes. Mas a gente tem todos os recursos dentro da gente, porque a gente precisa. Então, eu acho que autoconhecimento e autoamor. Acho que acima de tudo, autoamor, porque a gente tem muito aquele autocrítico que tá ali derrubando a gente, sabe? E eu entendo muito isso. Então, eu tento sempre trabalhar isso em mim, assim, sabe? Não vai sair perfeito, mas vai sair. Ok, hoje eu tô me sentindo assim, tá bom, vou fazer o meu melhor. O que eu consigo fazer com o que eu tenho agora? Sempre procurar começar o dia com afirmações positivas. Nem sempre... O celular, ele me domina muito recentemente, né? Então, às vezes, me dá muita ansiedade, porque é muita mensagem. Mas é por questão do trabalho, né? E só que muito trabalho e checando, e você quer saber de tudo, então é muita informação mesmo. Mas o que eu digo para as pessoas é exatamente não se criticar, se amar bastante, fazer o que você gosta, o que te faz feliz, sabe? Isso é muito importante. Né? Porque muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas, que isso também acaba sendo difícil. Porque a gente entra naquele mood de, ok, eu preciso cumprir as obrigações. Mas tudo bem, a gente precisa cumprir as obrigações porque somos adultos e precisamos viver isso. Mas também a gente precisa ter os momentos de deixar a gente, sabe, colocar o que tem pra dentro. De se libertar. Sim, exato. E às vezes começa, sei lá, com uma corrida, com uma dança, não sei o que é que cada um tem dentro de si, mas cada vez que você vai cuidando do seu jardim, da sua plantação, das coisas que realmente te fazem feliz, é muito bom. Eu passei muitos anos, né? Só para finalizar, eu passei mais de 4 anos procurando o meu propósito. Todo mundo falava de propósito. Gente, qual é o meu propósito nessa vida? Eu tô aqui casada, tem umas condições financeiras, mas eu não tô feliz porque eu sinto que eu tô vazia, sem propósito. E uma mentoria, um curso que eu fiz, a mentora falou, só existe um propósito para todos os seres humanos. Não, todo mundo tem o seu. Como assim? O único propósito do ser humano é ser feliz. E eu li alguns outros livros também que falam sobre medo, etc. Então, assim, quais são as prisões que você está criando para si mesmo que não te permitem vibrar tua energia de luz, sabe? De amor, de prosperidade. Porque a gente é expansão, sabe? E isso, minha ida no Brasil... se vocês me deixarem, eu falo muito, tá? Mas a minha ida no Brasil ano passado me deu muito essa visão. Que, sabe, eu fui pro sítio das minhas tias, eu via, sabe, quantidade de galinhas, de aves, de tudo se expandindo, frutas e tal. Eu falei, gente, é isso, eu sou parte disso, eu sou expansão. Legal. Sim, a natureza, ela é abundante, né? Exato. E o que tá fora tá dentro. E exatamente, a Calu também veio, o que a gente estava conversando no início também veio. Eu vi, gente, minhas origens são maravilhosas, eu sou muito expansão. Então, é muito bom, é muito bom. Legal. É bom ser feliz, gente. Maravilhoso. E hoje, para quem quiser te encontrar, para contratar o seu trabalho, pode entrar em contato direto na sua rede social. Sim, no @Calu no Japão, tem site já saindo. Legal. Também... acho que é mais fácil hoje por Instagram. Ainda estou reorganizando toda a minha estrutura. Mas Instagram e TikTok também. Calu no Japão tá saindo. Legal. Então, estou trabalhando bastante. É muita redes, muitas coisas que estão acontecendo. Acho que uma entrevista, aprendi muito aqui, muita informação que eu não fazia ideia. Bem legal, assim, gostei. Foi incrível a
sua entrevista, muitos insights. Aprendi muito. E, Adriane, se Para quem quiser me encontrar, fazer aquele mapa astral. O mapa de astrocartografia, para entender o seu lugar no mundo. Olha. Ótimo, isso é muito @Adriane_Tsuno. E para quem quiser ficar bonitão no estilo, pode entrar lá no meu @Sanusi, que nós vamos estar agendando um horário aí para vocês. E é isso aí, galera. Para vocês que acompanharam a gente até aqui, nosso muito obrigado. Isso já prova que você faz parte daquele 1% que está querendo evoluir na vida. E espero que essa entrevista tenha agregado muito para vocês hoje. Então já deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, que isso ajuda demais a crescer o nosso trabalho, entregar para mais pessoas. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E comentem o que acharam dessa entrevista. Muito bem lembrado. Sim. Até a próxima, então, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye.